A gente pode ir para o cidadeverde.com, não. O cidadeverde.com já está aqui com a Paula Sampaio. E a Paula gravou hoje pela manhã com Aurélio Lobão, atual procurador-geral do município de Teresina. E você, Paula, gravou com ele a respeito do afastamento de Aurélio dessa função. Por qual motivo? Tiago, estivemos hoje na Prefeitura, inclusive numa solenidade de posse de novos procuradores para a Prefeitura de Teresina, e o procurador-geral do município confirmou que vai pedir a saída do cargo, essa descompatibilização, para disputar a vaga de desembargador quinto constitucional no Tribunal de Justiça. Essa saída deve ser oficializada, Tiago, até a próxima terça-feira, na verdade. É um projeto, né, que a gente precisa haver essa desincompatibilização e vamos colocar o nosso nome à apreciação do Poder Judiciário, da advocacia, para que a gente possa estar apto para ocupar esse espaço que está vago e pertence ao quinto da advocacia. O prefeito vai definir, está definindo essa assunção, essa condução, essa transmissão lá na Procuradoria está sendo conduzida por ele. Bom, vamos... Sim, Paulo. Ele fala no caso, Tiago, é o prefeito Doutor Pessoa. Conversamos também com o prefeito aqui que estava presente na solenidade e ele falou que já tem nomes em mente para essa substituição de Aurélio Lobão e será um procurador da casa. Provavelmente o subprocurador que auxilia ali Aurélio, ele deve assumir o comando da Procuradoria de fato. Tá certo, a Paula teve nessa solenidade hoje pela manhã com a presença do prefeito, já vai nos trazer mais informações. Antes, deixa eu confirmar aqui por meio de uma foto, a Rejane Dias, ex-primeira-dama do Estado, deputada federal eleita, que de acordo com o Elivaldo Barbosa, nos confirmando também, ela deve ser sabatinada para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, a vaga deixada pelo conselheiro Olavo Rebelo. Deixa eu restabelecer a comunicação com a Sávia Barreto a respeito dessa indicação para o Tribunal de Contas do Estado. Sávia, você já adiantou na semana passada aqui essa movimentação. Crédito é ao Jornal do Piauí, porque o telespectador que nos acompanha aqui já soube na semana passada, a gente falou que o nome de Rejane Dias seria enviado na segunda-feira e na terça-feira ela seria sabatinada. Logo em seguida a votação acontece imediatamente após a sabatina, a votação pode ser aberta ou fechada e aí o nome de Rejane é encaminhado novamente ao governador Rafael Fonteles para que ele referende. A tendência, claro, é de aprovação, até porque o maior concorrente, teoricamente, de Rejane seria o deputado Zé Santana, ele que na semana passada, na sexta-feira, foi nomeado para a GESPIS. A sabatina do Zé Santana, no entanto, deve acontecer apenas no mês de fevereiro. De fato, é um nome que já tinha sido adiantado nos bastidores, mas existia toda uma preocupação justamente para evitar, até pelo fato de Rejane, mesmo sendo deputada federal por tantos mandatos, ex-secretária de Educação, mas também esposa do ex-governador Wellington Dias. Então, sempre existe aí uma polêmica por trás, envolvida, mas houve toda uma preocupação jurídica da equipe, tanto de Rejane quanto do governador Rafael Fonteles, de fazer isso num tempo correto, né? A gente sabe que a ex-governadora Regina Souza poderia, sim, ter nomeado Rejane Dias no final do mandato, mas isso, segundo eu ouvi de uma fonte próxima à deputada, não seria justa com a própria história política dela. Então, eles resolveram fazer num tempo um pouco mais estendido. Agora, sobre o Aurélio Lobão, Tiago, eu coloquei hoje na coluna, no portal Cidade Verde, na minha coluna, essa informação sobre o Aurélio, ele que comunicou hoje ao doutor Pessoa seu afastamento e essa disputa pela vaga de desembargador do quinto constitucional, que é a vaga da advocacia no TJ, ela está bastante disputada, porque tem o Aurélio, que é o nome ali considerado o nome da OAB, também tem o advogado Einstein Sepúlveda, tem o advogado Wilson Oliveira, tem Agrimar Oliveira, também são muitos nomes nessa disputa, então eu diria que não é possível hoje a gente apontar um franco favorito, Thiago.
Elivaldo, em saindo Rejane Dias, quem ocupa a vaga na Câmara? O suplente para a legislatura que se iniciará em 1º de fevereiro é Merlong Solano, deputado federal, já terminando a atual legislatura. Para a seguinte, ele ficaria na primeira suplência, aí com a renúncia de Rejane Dias para assumir o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado, naturalmente que o suplente da vez será convocado, no caso, Merlong Solano. Então, ele passará a ser efetivo, né, no mandato de deputado federal. O primeiro suplente do PT passará a ser o ex-governador Wilson Martins. Tá certo, Elivaldo. Voltando à questão dos atos antidemocráticos, vamos ouvir o que falou o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, acerca desses acontecimentos. Eu vi algumas atitudes meio assodadas, deveria ser mais parcimônia, deveria ser mais comedida, mais dialogada. Algumas coisas têm que ser de imediato, que são aqueles que estavam lá, que invadiram o Congresso ali, tinha que ter. Na minha avaliação, teve falha do governo de Brasília, teve falha da segurança do Congresso Nacional e teve falha da Polícia Rodoviária Federal, que esses ônibus passaram por onde? Voando não foram, passaram para a rodoviária. Então, deveria, neste momento, ser com mais passividade, com mais diálogos, para que a coisa já teve uma proporção maior. Eu fui preso no período da ditadura, lidando pela democracia, lá na Caixa Estudante do Brasil. Fui preso por uma causa justa, democracia. Agora, a atitude ali, se eu tivesse o poder ali, eu seria mais mediador, mais de diálogo do que tomar atitude assodada. Bom, Paula, a prefeito de Teresina crê que faltou diálogo nisso e ele aponta também algumas falhas aí no aspecto segurança, né? Exatamente, doutor Pessoa, como eu falei, a gente tem ouvido líderes e eles são unânimes nesse diagnóstico de que houve sim falhas na segurança em Brasília, que esses atos eles poderiam ter sido evitados com um cuidado maior. E aqui em Teresina o prefeito inclusive comentou com a gente também, em conversa com jornalistas, que já tomou esse cuidado também na Prefeitura de Teresina, assim como os demais poderes que se concentram aqui na capital. Já comunicou a guarda da Prefeitura para que faça esse reforço na segurança nesses dias que se seguem, Thiago. Bom, vamos acompanhar agora também, vou pedir aqui no telão, a manifestação de 2 senadores aqui pelo Piauí a respeito desses atos lá em Brasília, começando pela manifestação do senador Ciro Nogueira, que compôs o governo Bolsonaro na condição de ministro-chefe da Casa Civil. Ele se manifestou na rede social ontem às 3h40 da tarde, né? A situação estava quente lá em Brasília. Ele disse: peço a todos equilíbrio e sensatez. A democracia se fortalece no contraditório e no respeito às diferenças. A sua avaliação a respeito dessa manifestação, Paulo? O ministro Ciro Nogueira, que foi aliado do presidente Bolsonaro durante o governo que passou, mas demonstrando serenidade, também um comportamento importante, um pronunciamento importante nesse momento para essa comunicação com os demais apoiadores do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, mas que não apoiam esses atos que são antidemocráticos, que são vandalismos de fato. Marcelo Castro, o senador Marcelo Castro, também do Piauí, também se manifestou. O que ele diz aqui em 3 tweets aqui, ó. Brasil precisa mais do que nunca estar unido para defender de forma implacável a nossa democracia. O recado do presidente Lula foi claro: criminosos que participaram de atos antidemocráticos e depredaram patrimônio público serão identificados e punidos, assim como os financiadores desses atos golpistas. E na terceira manifestação, ele disse que o Distrito Federal está sob intervenção federal na segurança e a ordem será restabelecida. O Congresso Nacional já está convocado para apreciar o decreto de intervenção. Estamos unidos em defesa do Estado Democrático de Direito, Elivaldo.
É verdade. Tem sido uma voz quase que unânime, né? Os parlamentares, pelo menos em sua grande maioria, se manifestando, condenando o que aconteceu ontem em Brasília. Então é absolutamente natural, repercutiu muito mal e há uma corrente, digamos assim, em relação à defesa da democracia do país, ainda de forma muito mais intensa, não é? Porque isso é um ato que não se pode considerar como um terceiro turno de uma disputa política que aconteceu em outubro. Longe disso, porque, na verdade, foi uma afronta à democracia, ao Estado democrático de direito, então deve ser até aliados do ex-presidente Bolsonaro, como os governadores, né, de Minas, Rio e São Paulo, manifestando e comprometidos com a democracia, o Estado democrático de direito. Então, é natural que essas reações ocorram, mesmo com as diferenças políticas e ideológicas bastante aguçadas no período do ano que foi muito dividido o país, mas a grande maioria cerra fileiras em defesa da democracia. Agora aqui, Tiago, eu queria só fazer aqui uma ressalva, porque a gente fica aqui também batendo uma bolinha nas redes sociais e a Sávia me lembra um detalhe importante, não é? Na sucessão de Rejane Dias lá na Câmara Federal. No atual mandato, porque sendo, não é, Sávia, amanhã sendo a sabatina, então ela já passa a depender apenas de uma indicação formal do Poder Executivo para o Tribunal de Contas, ela já está pronta para assumir a condição de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Então, para concluir esse mandato, né, o suplente é Paz Landim, ex-deputado Paz Landim. Então, ele será deputado por 2, 3 semanas no máximo, não é? Porque ele é suplente, segundo suplente da legislatura que foi iniciada em 2018, aquela coligação, aquele grupão, grande aliança governista na época, que tinha Merlong como primeiro suplente, que foi efetivado com a morte de Assis Carvalho, e aí o segundo suplente, Paz Landim, que chegou até a assumir durante a campanha eleitoral, quando a deputada Iracema Portela se licenciou para disputar a vice-governadoria no Piauí. Ela retornou ao parlamento, Paz Landim voltou à condição de suplente. Então, se Rejane renunciando agora, essa semana ou da próxima, ele conclui aí por alguns dias o mandato atual, a legislatura atual, na condição de deputado efetivo. Aí sim, a partir do dia... Na próxima legislatura, Jalmer Long. Jalmer Long entra na composição da bancada piauiense. Muito bem. Bom, deixa eu trazer aqui também a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro acerca dos atos lá em Brasília. Coloca aqui, por favor, o que disse o ex-presidente Bolsonaro. Manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ele acrescenta que ao longo do seu mandato, sempre esteve dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. Diz ainda o ex-presidente, no mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil, que vem a ser o presidente Lula. Vamos trazer aqui a Sávia de volta, né? Ele já rechaçando qualquer vinculação, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, de qualquer vinculação com esses atos. Eu escutava alguns especialistas dizendo que é impossível dissociar, considerando que o Bolsonaro ainda era presidente e ele não desestimulou esses manifestantes que já estavam em algumas mobilizações pelo Brasil. Como é que repercutiu essa fala do ex-presidente Bolsonaro, sabe? Olha, Tiago, a gente consegue vislumbrar um crime através da ação e através da omissão. Nesse caso, o presidente Jair Bolsonaro sempre agiu de uma maneira muito indireta. Então, tanto os especialistas do mundo jurídico, como também da área da segurança pública, policial, avaliam que essa correlação a gente consegue vislumbrar, ligar o ponto A ao ponto B, mas juridicamente, para ser comprovado esse incentivo do presidente,
um pouco mais distante, porque ele sempre privilegiou fazer aí declarações mais dúbias, né? Aquele que se chama de apito de cachorro, ou seja, só um determinado grupo consegue entender e decifrar aquele código que está sendo falado. Então, tudo isso juridicamente é muito complicado. Agora, na parte eleitoral, existe a possibilidade muito concreta e muito mais próxima de acontecer do ex-presidente ficar, por exemplo, inelegível. Alguma consequência deve ocorrer. Agora, a gente sabe que o tempo das instituições, ele é um tempo diferente. Para você entrar no Congresso, quebrar uma vidraça, destruir um quadro, é 30 segundos. Já um julgamento demora muito mais tempo, mas esse tempo das instituições é necessário para que se dê o amplo direito de defesa, para que se ouça o contraditório, para que não se cometa nenhuma injustiça. A gente ouviu a fala do ex-presidente nas redes sociais, ele tentou se eximir de qualquer responsabilidade direta, mas é fato que muitas provocações jurídicas devem vir nos próximos capítulos, justamente para averiguar a raiz desses atos antidemocráticos de ontem em Brasília.